E aí galera concurseira, tudo bem? Você que está aqui pelo canal do Estou Preparado, se preparando aí para o seu concurso, para a sua prova, né? Está quase aí chegando o dia, o grande dia da prova, tá certo? A gente vai abordar agora um tema muito relevante, que é o tema sobre aí direito penal, tá? Vamos falar, claro, trouxe questões antigas, questões novas, mas voltadas para o DEPEN, tá certo? Então você que vai fazer o concurso do DEPEN, essas dicas são excelentes. Pessoal, eu sou o professor Giovanni Dias, para quem não me conhece, sou concursado também, sou professor das disciplinas aí de Direito Penal, Penal Militar, Legislação Especial, de praticamente toda essa parte de direito que envolve aí boa parte dos editais dos concursos públicos, tá certo? Então, a gente vai ficar aqui com o tema de direito penal, tá bom? Galera, nessa aula, como é uma aula bem rápida, né, devido aí à quantidade de disciplinas, eu vou deixar meu contato aqui para vocês, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer dúvida, vai lá no meu Instagram, vai lá no WhatsApp que eu vou estar disponível hoje aí para vocês, tá? Então hoje eu vou tirar o dia só para tirar dúvidas de vocês, tá certo? Vai lá no WhatsApp, vai lá no Instagram, tira a dúvida por lá, tranquilo? Beleza? Porque se ficar respondendo aqui um ou outro, acaba que a gente não consegue nesse pouco tempo dar um conteúdo relevante. Então pode tirar a dúvida por lá, eu vou estar totalmente disponível para vocês. Beleza? Tranquilo? Então bora lá, galerinha. Vou colocar aqui meu telefone, tá? Meu telefone, certo? O DDD aí 899, tá? 99850284. Então aqui é meu WhatsApp, tá? Funcional. Pode mandar mensagem lá, pode perguntar, fiquem à vontade, tá? Tirar dúvida por lá. E quem quiser me seguir no Instagram, arroba Giovanni Dias Carvalho, tá? Giovanni Dias Carvalho. Então, vai lá no Instagram, no WhatsApp que eu vou estar disponível para vocês, beleza? Então, agora, sem mais delongas, vamos começar nosso conteúdo. Então, peguei aqui, né, uma questão da CESP, ó, CESP DEPEN. Então, vamos ver como foi que ela abordou essa parte de penal no último concurso. Eu vou trazer aqui para vocês não só questões antigas, claro, mas também questões novas. Então vamos fazer essa mesclagem aqui dentro dessa aula. Então vamos lá, CESP 2013, DEPEN, agente penitenciário. Acerca dos institutos de territorialidade e extraterritorialidade, então aqui ele já está falando do artigo 5º do Código Penal e artigo 7º do Código Penal, da lei penal, da pena cumprida no estrangeiro e da eficácia da sentença estrangeira, julguem os itens seguintes. Então vamos lá. A lei penal brasileira será aplicada ao crime cometido contra a administração pública por servidor público em serviço, ainda que seja praticado no estrangeiro. Então vamos lá, galera. Ó, lei penal brasileira aplicada a crime cometido contra a administração pública por servidor público em serviço, ainda que praticado no estrangeiro. Então, ó, crime, galera, contra a administração pública por quem esteja, ó, a serviço da administração, tá? Então, crime contra a administração pública por quem esteja a serviço. Aqui a gente vai encontrar lá no artigo 7º. Isso aqui é um caso de extraterritorialidade. Por quê? Porque ele falou que ainda que seja praticado no estrangeiro. Então, nesse caso, eu não falo de territorialidade. Não é território brasileiro, é território, sim, estrangeiro. Porque se eu falo em território brasileiro, aí sim eu falo em territorialidade, tá? E esse é um ponto muito relevante para a tua prova. Saber diferenciar o que é territorialidade e o que é extraterritorialidade. Por exemplo, eu posso estar fora do território real, né, que é chamado aí de território propriamente dito do Brasil, fora lá do que está no desenho do mapa e nas 12 milhas, tá, para dentro do mar. Eu posso estar fora desse território e ainda assim estar em território brasileiro por assimilação ou por extensão. Por exemplo,
Se você está numa embarcação pública ou em um avião público ou privado a serviço do governo brasileiro, ainda que você esteja lá no Japão, mas se você está dentro dessa embarcação ou dessa aeronave, é considerado ali território brasileiro, por extensão ou assimilação. Então, nesse caso, não há o que se falar, galera, em extraterritorialidade. Eu falo em territorialidade, sim, tá? Eu falo em territorialidade. Então, cuidado. Aqui, como ele fala do estrangeiro em si, ele está falando de extra. Então, ó, questão correta. E para complementar mais ainda, esse caso aqui é um caso de extraterritorialidade incondicionada. Extraterritorialidade incondicionada. Independe de qualquer condição. Então vamos ver aqui, coloquei para vocês, ó, certo, né? Só para garantir aqui, para vocês entenderem que a questão está correta. Coloquei aqui para vocês, ó, a banca trouxe aí um caso de extraterritorialidade, ou seja, quando o crime é cometido no estrangeiro, e o crime não está lá nas hipóteses da territorialidade, tá? Porque se aplica aqui no inciso 1, mas de forma mais específica, ó, a linha C. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, em qualquer lugar do mundo, tá? Em qualquer lugar do mundo, só que de forma aqui mais abrangente, claro, estou falando do estrangeiro, tá? Vai ser aplicado aqui, vai ser competente, né? O Brasil vai ser competente para processar e julgar esse crime praticado contra a administração pública por quem está a seu serviço, tá? Então, uma hipótese aí de extraterritorialidade. E já que estamos aqui, né? Vamos ver as outras hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Então, ó, contra a vida e liberdade do presidente da República. Então, veja lá, o que acontece? Se, por exemplo, o presidente da República, né, o Jair Messias Bolsonaro, está lá na Disney, passeando na Disney, e alguém, vamos imaginar aí, alguém tenta matá-lo, tá? Alguém tenta matar o presidente Jair Bolsonaro. Então, nesse caso, a justiça brasileira é competente para processar e julgar aquele crime. Por quê? Porque está previsto no artigo 7º. Porque aquela conduta está prevista no artigo 7º. Caso alguém, por exemplo, alguém atente aí, tente furtar a carteira do presidente da República. Nesse caso, já não entra aqui. Porque são só os crimes contra a vida e liberdade do presidente. Entendeu? Crime de furto não atenta contra a vida nem a liberdade do presidente. Então, cuidado. Esse é um caso de extraterritorialidade incondicionada. Eu vou focar aqui na incondicionada. Lembrando que temos também a condicionada e temos a hipercondicionada, tá? Então temos a incondicionada, condicionada, que são 3 hipóteses, e a hipercondicionada. Então fica aí para vocês a leitura, tá? De todo o artigo 7º, porque na prova anterior a banca adorou cobrar essa questão de territorialidade e extraterritorialidade. Então vamos lá, galera. Ó, o que mais é considerado como extraterritorialidade aqui? Vamos lá. Contra o patrimônio ou fé pública da União, Distrito Federal, de Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, tá? Contra a administração pública por quem está a seu serviço, que foi a hipótese da questão, e de genocídio, quando o agente for brasileiro ou pode ser até mesmo agente estrangeiro, só que domiciliado aonde? No Brasil, tá bom? Beleza? Então, as 4 hipóteses aí de crime de extraterritorialidade incondicionada. Ou seja, pessoal, independe de qualquer condição. Tá certo? Para que seja aplicado. Beleza? Vamos para a próxima questão. Acerca dos institutos, isso aqui é uma enrolada que a banca dá no início, né? Vamos a partir daqui, vamos começar daqui, ó. A lei penal brasileira será aplicada aos crimes cometidos no território nacional, ainda que praticados a bordo de aeronaves estrangeiras de propriedade privada em voo no espaço aéreo correspondente, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Então, o que é que ele está falando aqui, galera? Ó, ele está falando que a lei penal brasileira será aplicada aos crimes cometidos aqui no Brasil, né, no território nacional, ainda que praticada a bordo de aeronaves estrangeiras. Olha que informação importante, de propriedade privada, em voo no espaço aéreo correspondente.
tá? Sem prejuízo de tratados e convenções. Aqui, galera boa, ele está falando de quê? Ele está falando do artigo 5º. Cuidado, ele está falando de território, tá? Território nacional. Cuidado, ele não está falando de território estrangeiro. Então, se ele está falando de territorialidade, eu aplico o artigo 5º. Perfeito. Artigo 5º. Então, ó, questão certa. Fica a leitura aqui do artigo 5º para vocês, tá? Dá um pause aí agora. Agora não, porque não dá, né? Mas tira o print para vocês depois fazerem a leitura, tá certo? Eu mandar dar o pause aí, mas vai atrasar a conexão, né? Então, bora lá. Tira o print, vai ficar a leitura para vocês, para a gente tentar ser o máximo aqui objetivo. Vamos lá, galera. O que é territorialidade? Territorialidade é quando o Código Penal brasileiro considera o crime praticado em território nacional, ainda que seja por assimilação ou por extensão. Então, eu já até expliquei, né? Mas o que é que se considera território nacional? Território nacional é o território propriamente dito, real, né? O território real puro, tá? Que compreende lá o mapa do Brasil em si. Então, qualquer ponto do mapa ali, em tese, será território nacional, tá certo? E também 12 milhas aí compreendendo alto mar, né? Não vou nem falar assim alto mar, porque alto mar é terra de ninguém. Mas você vai lá na maré baixa, conta 12 milhas, isso é território nacional, tá bom? 12 milhas e o próprio território desenhado que a gente conhece lá no mapa. Tranquilo? Beleza. Então, o que acontece? Se eu tenho uma embarcação aeronave pública ou privada a serviço do governo brasileiro, qualquer lugar que esteja vai ser território nacional. Mas olha que importante, que interessante. Se eu tenho uma aeronave ou embarcação estrangeira pública ou a serviço do governo estrangeiro, o Brasil também respeita. O Brasil também respeita. Então, por mais que aconteça um crime, por exemplo, em uma embarcação lá do governo da África do Sul, em águas territoriais brasileiras, quem vai ser competente para processar e julgar ali, em tese, vai ser o governo da África do Sul, tá bom? Porque o Brasil também respeita quando aqui é cometido um crime, isso é regra geral, claro que temos exceções, quando é cometido um crime dentro de embarcação ou aeronave estrangeira que esteja a serviço do governo ou que seja pública, tá? Que seja do governo estrangeiro. Então o Brasil respeita também e aí fica sendo competência deles lá do governo estrangeiro. Porém, o que é que a questão trouxe? A questão trouxe uma embarcação privada em território nacional. Então, se a embarcação é privada, lá, de qualquer que seja o país estrangeiro, está em território nacional, a competência vai ser do Brasil, sem prejuízo dos tratados e convenções internacionais. Então, cuidado, se for privada, ele não está falando que está a serviço. Competência brasileira. Beleza? Tranquilo? Então, por isso que a questão está correta, que assim é competência brasileira nesse caso. Cuidado, porque se dissesse que a embarcação ou aeronave era pública, lá da África do Sul, por exemplo, ou privada a serviço, tá? De qualquer que seja o país da África do Sul, aí seria competência do país de origem, tá bom? É assim que o artigo 5º compreende essa questão da territorialidade, beleza? Tranquilo? Então, bora pra frente. O que mais a gente tem aqui, galera? Próxima questão. Então vai lá, galera, tem dúvida? Você tá com dúvida, ó. Já entreguei a questão, né? Esqueça, faz de conta que vocês não viram isso aqui, ó. Faz de conta que vocês não viram isso aqui. Vamos analisar a questão aqui, pessoal. Lembrando, galera, qualquer dúvida que tiver, vai lá no Instagram, vai lá no WhatsApp, beleza? Tranquilo? Vamos pra frente. Considere que Adolfo, querendo apoderar-se de bens existentes no interior de uma casa habitada, tem adentrado no local e subtraído telas de LCD e forno micro-ondas. Nessa situação, aplicando-se o princípio da construção, Adolfo não responderá pelo crime de violação do domicílio, mas somente pelo crime de furto, né? Olha, galera, aqui a questão, vocês já viram, né? A questão está absolutamente correta, né? Aqui a gente vai falar do princípio da consunção. O que é o princípio da consunção, pessoal? Um fato mais amplo e mais grave absolve um fato menos amplo e menos grave.
que funcionou apenas como base, né, como fase normal da preparação, execução, exaurimento, evitando bis e idem. Então, pessoal, aqui eu estou falando do iter criminis, ó, iter criminis. Então, o que acontece na questão? A questão abordou de forma bem sucinta, de forma bem simples, ó. Ele falou que o cara que adentra em uma residência e furta, né, subtrai determinada coisa lá, ele responde pelo artigo 155, tá? Que é o crime de furto, crime de furto. Por que é que ele não vai responder pelo crime de violação de domicílio? Pelo princípio da consução. Porque, veja, se o cara entrou na casa de alguém e furtou determinado móvel, determinado objeto, ele adentrou, ele violou o domicílio daquela pessoa. Por que ele não responde por violação de domicílio e furto? Porque ele não responde pelos dois. Porque tem, dentre os princípios aplicados ao direito penal, existe o princípio da consunção. Quando um crime maior, ele cobre, né, ele engole um crime menor, tá certo? Então, esse crime menor só foi realizado para que eu pudesse chegar ao crime maior. Então, eu só passei pelo crime menor para realizar o crime maior, tá bom? Então, não tem como eu entrar dentro de uma casa para furtar determinada coisa se eu não violar o domicílio, tá certo? Então, não tem cabimento, de acordo com essa teoria, eu responder por violação em concurso material ou então em concurso formal com o furto. Não tem cabimento, tá? Então o princípio da consunção é isso. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês, ó, outros exemplos para vocês entenderem. Crime de estelionato, né? Estelionato com uso de documento falso ou adulterado. O crime de estelionato absolve o uso de documento falso, que serve apenas como meio para a prática do crime. Então veja, se eu simplesmente falsificar um documento, eu respondo pelo quê, pessoal? Na verdade, vamos botar o crime de usar em si documento falso, né? Vamos nem botar o crime de falsificação de documento em si. Vamos botar uso de documento falso. Se eu simplesmente uso o documento falso, sem a intenção de manter outrem em erro, que é a descrição do artigo 171, eu respondo pelo crime de uso de documento falso, tá? Eu respondo aí pelo crime de uso de documento falso. Agora, se eu usei esse documento para manter outra pessoa em erro, tá? Para que eu obtivesse alguma vantagem ilícita, aí sim eu respondo pelo estelionato. E esse crime de uso de documento falso serviu apenas como uma base para que eu pudesse cometer o estelionato. Então veja que eu só passei por esse crime para que eu chegasse no estelionato, tá? Então aplica-se também aí o princípio da consunção, beleza? Professor, outra questão porque eu não entendi ainda. Tranquilo, então bora lá. Homicídio causado por disparo de arma de fogo. Um homicídio mais grave absolve o crime de porte ilegal de arma de fogo. Olha aí. Eu peguei uma arma de fogo, atirei e matei alguém, tá bom? O crime de porte é absolvido pelo crime de homicídio, tá certo? Por quê? Porque eu vou responder pelo crime de homicídio, tá? E aí, a partir dessa conduta, claro, que uma coisa diz respeito ao meio de execução, tá certo? E aí a gente tem lá no parágrafo 2º do Código Penal, do artigo 121, né, que trata do homicídio, a gente vai ter as qualificadoras, o homicídio privilegiado, que é o parágrafo 1º, né? Então isso aí diz respeito à parte especial. Não cabe a gente entrar muito nesse mérito agora. O importante é que você saiba que o princípio da consunção diz respeito a isso, tá? É lógico, claro, que temos exceções. Existe aí concurso formal de crimes, concurso material de crimes, tá? Que como na revisão aqui tá algo bem amplo, bem tranquilo, a gente está batendo aqui nos pontos principais, não cabe a gente aprofundar um pouco agora, tá? A gente está na reta final, é só mais para você ter uma base, uma noção de como a banca abordou esse aspecto na prova. Então é necessário que você saiba do princípio da consunção. Cuidado, galera, para não confundir com o princípio da especialidade. Princípio da especialidade. O princípio da especialidade diz respeito a uma mesma conduta que é aplicada a uma lei especial. Então, cuidado. Por exemplo,
Por exemplo, se você chega aí na sua esposa e agride a sua esposa, por exemplo, né, você vai entrar lá na Lei Maria da Penha, tá? Você vai responder perante os institutos da Lei Maria da Penha. Agora, se você agride uma pessoa qualquer, uma mulher qualquer no meio da rua, tá? Não tem nenhuma relação de acordo com a Lei Maria da Penha, você vai responder perante o Código Penal. Então, quando a questão se adequa a um ponto mais específico, eu tenho um princípio da especialidade. É o mesmo ato que aplica-se uma norma especial devido à sua peculiaridade, tá bom? Então, cuidado, não confunda consunção com o princípio da especialidade, tá certo? Tranquilo? Então, bora pra frente, galera. Vamos lá. O que mais a gente tem aqui, ó? Próxima questão. No âmbito penal, somente é relevante a omissão nas circunstâncias em que o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E aqui, galera, eu vou falar do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, tá? Então, ó, relevância da omissão. Aqui nós temos a relevância da omissão, tá? Que eu vou ter, lá nesse parágrafo 2º, eu vou ter a linha A, B e C, que vai tratar de quem é o agente garantidor. Quem é o agente garantidor? Eu vou ver aqui na linha A, B e C. Quando você observa esse nome aqui somente, né, dá vontade de marcar errado, né? Já dá vontade de marcar errado. Só que essa questão, galera, ela está correta. Essa questão aqui está certíssima. Por quê? No âmbito penal, só é relevante a omissão nas circunstâncias em que o cara devia e podia agir para evitar o resultado. E quando é que ele tem esse dever poder de agir? Então, certo aqui, só para confirmar. Ele tem esse dever poder aqui, ó, no artigo 13, tá? Parágrafo 2º. Então, ó, vamos lá. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Quem é que tem o dever de agir? A linha A. Quem tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. B. Que tenha por outra forma, né? De outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, nessas três hipóteses aqui, o cara é o agente garantidor. Leva isso para a tua prova. Nessas três hipóteses eu tenho que observar o poder-dever, tá? O poder-dever de agir. Então, ó, aqui a gente tem o crime de omissão de socorro. Eu sempre tenho que observar o crime de omissão de socorro em contrapartida aos crimes comissivos, crimes comissivos por omissão, tá? Ou os crimes ou chamados de omissivos impróprios, tá? Então, ó, cuidado. Ora eu vou aplicar o crime de omissão de socorro, ora eu vou aplicar os crimes comissivos por omissão ou omissivos impróprios. Aqui, esses comissivos por omissão ou omissivos impróprios, eu vou aplicar ao agente garantidor. Aqui eu aplico ao particular, tá? Vou explicar para vocês agora. Como é que funciona isso dentro do Instituto Penal. Vamos lá. Se você não é servidor público, você não tem o poder-dever, por exemplo, de agir, né? Nem só servidor público, tá? É só um exemplo. Mas se você não tem o poder-dever de agir, caso você se omita em determinado fato, você não responde pelo crime propriamente dito. Você responde por omissão de socorro. Em tese. Então veja, se você passa em um beco escuro e observa lá uma mulher sendo estuprada e você não faz nada, você simplesmente observa lá o estupro acontecendo, tá? Você poderia evitar, você poderia pelo menos ligar para a polícia e você não faz nada. Você, particular, que não tem o poder-dever de agir, você pode até ter o poder, a possibilidade de agir, mas você não tem o dever legal de fazer isso, tá? Então você se omite. Nesse caso, você sendo um particular e uma pessoa totalmente alheia à situação, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 13,
você responde por omissão de socorro. Você também responde criminalmente, só que você responde por omissão de socorro. É diferente da relevância da omissão. A relevância da omissão, na relevância da omissão, o agente responde pelo crime que efetivamente está acontecendo ali. Então imagina que um policial militar está passando em frente a uma pessoa que está sendo estuprada, uma mulher está sendo estuprada, ele passa, observa aquele crime acontecendo, tá? E aí a gente vai até para o Código de Processo Penal, né? Que diz que o agente público deve prender quem se encontra em flagrante delito, tá? Só para a gente trazer mais uma observação para vocês. Então ele observa aquela conduta ali acontecendo, só que ele, não faz nada, ele não faz absolutamente nada, ele só olha lá, vira as costas e vai embora. Então o que acontece nesse caso aí, galera? Como ele tem o dever-poder de agir, ele não responde por omissão de socorro. Ele responde pelo próprio crime que está acontecendo ali no momento. Então é por isso que a gente diz que, nesse caso, o agente garantidor, ele responde pelo crime que está acontecendo, mas veja que para eu responder um crime de estupro, é necessário que haja uma ação ou omissão, não é isso? Essa é a regra. Não tem como eu estuprar alguém por omissão. Isso é regra. Só que ele vai responder pelo crime de estupro através de uma conduta omissiva. Então, ele responde por esse crime, que em tese é um crime que necessita de uma ação, ele responde por esse crime através de uma omissão. E aí é o que chamamos de crimes comissivos por omissão ou de crimes omissivos impróprios, que em tese não dá para responder por omissão, em tese. Por isso que eles são omissivos impróprios, porque você só responde eles através de uma omissão de forma excepcional, tá bom? Tranquilo, show de bola. Então, pega o parágrafo 3º, leva para a tua prova que não tem erro. Você vai conseguir matar a questão facilmente, tá? E para encerrar aqui, a gente vai falar agora dos crimes. Ó, peguei questão 2020, tá? Da turma lá da PRF, a CESP, tá certo? E aqui a gente vai entrar aqui na parte especial do Código Penal. Parte especial do Código Penal. Então, o que acontece aqui, ó? Ainda com relação aos aspectos legais que concernem os procedimentos policiais, julgue o item seguinte. O crime de resistência somente ocorre quando há oposição à execução de ato legal, mediante violência e ameaça, não se configurando quando o ato for ilegal. E aí, galera? O crime de resistência só há oposição, só ocorre quando há resistência a um ato legal? Certo ou errado? Certo. Se você resistir a um ato ilegal, não existe o crime de resistência. Então, correto, a gente vai falar aqui do Instituto do Crime de Resistência. Então, crime de resistência, que crime é esse? É crime contra a administração pública praticado por quê? Praticado por particular. Praticado por particular, tá? Então, o particular comete esse crime contra a administração pública, beleza? Nós temos crimes contra a administração pública praticados por funcionário público e praticados por particular, dentre outras hipóteses também lá dentro do respectivo título, tá? Mas aqui, galera, a gente vai falar sobre aí particular contra a administração pública. Então vamos lá para o artigo 329. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo a quem lhe esteja prestando auxílio, para executá-lo ou a quem esteja prestando auxílio. Então, galera, ó, ele tem que se opor a esse ato legal, mediante violência ou ameaça, tá? Cuidado, galera, cuidado. Só vai ser aplicado resistência se houver uma recusa a essa execução de ato legal, o que a prova nos trouxe, se for mediante violência ou grave ameaça, tá? Ou ameaça, perdão. Vamos lá. Se houver, por exemplo, uma prisão em flagrante, vamos citar aqui algumas hipóteses. Uma prisão em flagrante, tá? O agente policial vai lá prender o indivíduo. O indivíduo empurra o policial, dá soco no policial, tenta se eximir daquela prisão em flagrante, ele está cometendo o crime de resistência, tá bom? E aí é só um exemplo que nós temos. Está cometendo o crime de resistência. Se o policial militar tá lá tentando prender uma pessoa, tá? E aí um particular vai
ajudar esse policial militar a prender essa pessoa que está em flagrante. E essa pessoa empurra o particular, também está incorrendo no crime de resistência, porque ele está usando violência contra quem está prestando auxílio ao policial, tá? Então também é um crime de resistência. Agora cuidado, se você vai prender alguém em flagrante delito e essa pessoa se abraça num poste para não ser preso, não cabe crime de resistência. Porque o crime de resistência, nesse caso, só vai caber se houver ameaça ou ameaça ou violência, né? Como diz aí o artigo 329. Falei na ordem inversa, né? Mediante violência ou ameaça. Tanto faz. Se ele se abraça num poste para não ser preso em flagrante, não cabe o crime de resistência. Aí vai caber outro instituto penal, tá bom? Então, galera, rapidinho, meia hora aí para vocês, tá? Essas foram as questões que eu trouxe para vocês, tá? Questões bem legais, bem objetivas, só para vocês terem aí uma noção maior sobre essa parte toda que vai cair na tua prova, que pode cair na tua prova aí do DEPEN, beleza? Então, galera, sem enrolação, tamo junto. Professor Giovanni Dias, qualquer dúvida, vai lá no meu Instagram, vai lá no WhatsApp, estou à disposição. Qualquer parte de direito penal, de legislação especial, contem comigo, tamo junto e até mais.